Olá, irmãos do canal. Vamos começar de novo aqui as doutrinas da graça. Dessa vez em off, né? Como vocês acharam melhor. E eu também achei melhor fazer em off. Então a gente vai começar do zero. E a gente vai com muita calma daqui para frente, para que você entenda cada ponto. Então eu tenho aqui o meu rascunho, né, que é o mesmo que eu usei com vocês ao vivo. E dessa vez eu vou passar todo o rascunho. Às vezes não dá tempo de passar tudo, né, pelo horário, né, pelo cansaço. Então a gente acaba não fazendo tudo. E vocês provavelmente já têm a apostila, né? Essa aqui é a apostila com os textos que nós vamos ler em todos os estudos. Tá aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você seja novo no canal, né, seja membro novo no canal e não tenha visto o que nós colocamos lá no grupo, vou deixar aqui o link para você baixar o arquivo em PDF e imprimir. Então imprima antes de fazer, tá? Se você não imprimiu, já é membro, já sabia da apostila, imprima, porque você vai poder acompanhar comigo aqui. E agora, nesse primeiro ponto, já coloquei uma coisa a mais, né, que é a fonte de toda a doutrina cristã. Está ali na segunda página, beleza? Então, você vai precisar disso aqui para a gente fazer esse estudo. Outra coisa, provavelmente eu vou dividir os estudos em duas partes, porque assim eu descanso, dou uma pausa, dou uma respirada, lavo o rosto e volto com mais ânimo, e você também não se perde no conteúdo. Então, acaba um vídeo, você sabe que você está no outro vídeo, né? Vídeo um pouco mais curto, e você fica mais organizado também, beleza? Eu estou gravando, caso o nosso canal tenha problemas, eu estou gravando o arquivo de áudio, porque o arquivo de áudio eu posso usar para fazer várias coisas depois. O arquivo de vídeo, ele é pesado para eu guardar, então fica inviável eu guardar por enquanto, né? E ter um outro canal com esses arquivos não vai ser a mesma coisa de ter uma área de membros, então é melhor eu guardar o áudio aqui. Vai ficar no nosso banco de dados, depois a gente vai dar um jeito nele e vocês vão poder ouvir a hora que quiser, tá? Se der problema, nós temos gravado aqui. Nós sabemos que os haters estão aí pelo YouTube fazendo bagunça. Eu não os considero cristãos, para mim eles são mundanos, mas eles gostam de bagunçar e existe hater que bagunça canal cristão. Então a gente vai se precaver fazendo isso aqui no canal, beleza? O tema é muito importante de hoje, nós vamos começar tratando da base, o que são doutrinas e qual é a fonte da nossa doutrina. Isso é fundamental para o nosso ensino, porque daqui para frente nós vamos tentar e nós teremos que achar todos os pontos da doutrina dentro da Bíblia Sagrada. Então a gente vai estudar o que é doutrina, depois alguns pontos sobre a Bíblia Sagrada, e daqui para frente vocês precisam trabalhar dessa maneira. Aonde estão as doutrinas na Bíblia? Não é na filosofia humana, não é na nossa ideia, é na Bíblia Sagrada. Nós só queremos a Bíblia Sagrada. Para começar, né, a gente precisa entender primeiro o que é uma doutrina, né? E essa pergunta parece muito lógica, né? Muito óbvia para muita gente, mas ela não é tão óbvia assim. Muitas pessoas não pararam para pensar no que é uma doutrina. E eles vivem falando mal das doutrinas. Vocês vão achar pessoas assim dentro de igrejas, né? E vocês vão ser responsáveis por trazer uma definição de doutrina. Quando alguém falar, mas o que é doutrina reformada? Vocês precisam definir as duas coisas. Primeiro, o que é doutrina, depois o que é reforma. E aí sim a pessoa vai entender o que é uma doutrina reformada. Então, aí na apostila de vocês tem a definição do Dicionário Ilustrado Vida, tá? Vamos dar uma lida na definição que ele traz sobre doutrina. E se você tiver o Dicionário Ilustrado Vida, essa definição está na página 490. Tá bom? Então, vamos entender o que é doutrina lendo direto de um dicionário de confiança. Ó, doutrina pode ser considerado uma verdade e ensino cristãos passado de geração em geração como a fé de uma vez por todas confiadas aos santos, como em Judas, versículo 3. Então, doutrina é o ensino cristão que é passado de geração em geração. Como é que nós temos a nossa doutrina cristã e por que temos certeza de que ela é uma doutrina bíblica? Porque nós obtemos ela da palavra de Deus, de geração em geração pela Bíblia. A Bíblia guarda a doutrina. E Judas vai falar sobre isso lá em Judas
versículo 3, né? Fé de uma vez por todas confiada aos santos. Essa fé aqui também é o conjunto de crenças, aquilo que vocês acreditam, né? Judas está falando disso aqui no livro dele, na carta dele. Aí o dicionário vai continuar. Especificamente, a doutrina se refere ao ensino cristão e, em especial, ao ensino cristão sobre Deus, o Evangelho e o padrão abrangente da verdade cristã. A palavra em si significa, agora é uma definição da palavra mesmo, a palavra doutrina significa ensino e, de modo geral, se refere ao corpo ou ao conjunto, eu coloquei aqui entre chave o conjunto, de crenças aceitas e definidas universalmente pela Igreja cristã e as crenças de denominações e congregações individuais em particular. Ou seja, nós temos dois tipos de crenças aqui. Nós temos as crenças bíblicas, aquelas que são extraídas da palavra de Deus, são chamadas de doutrinas, e nós temos as crenças de outras igrejas, né? Aquelas que não são extraídas da Bíblia, que também são chamadas de doutrinas, né? É o conjunto de regras, como por exemplo o uso e costume de muitas igrejas, né? Isso são crenças, né? A profetização, isso é uma doutrina deles, não é bíblica a maneira como eles fazem, né? Mas também é uma doutrina. Agora, pensa um pouco mais amplo, né? Você vive debaixo de doutrinas o dia inteiro. Nós chamamos de regras as doutrinas da sociedade, ou de lei, ou de costume, ou de cultura. Então, todos nós vivemos debaixo de algum tipo de doutrina. E nós vamos estudar as doutrinas bíblicas, mas nós poderíamos estudar sobre cosmovisão e falar sobre as doutrinas do mundo, né? Como o mundo enxerga o pecado, como ele enxerga o mal, como ele enxerga aquilo que a Bíblia chama de pecado, a homossexualidade, o adultério, né? A fornicação, a mentira, a inveja. Como é que o mundo enxerga? Esta maneira de enxergar cria um conjunto doutrinário, que é aquilo que o mundo ensina, né? Então, vocês e nós vivemos debaixo de doutrinas o dia inteiro. Elas podem ser bíblicas ou não, mas nós vivemos debaixo de doutrinas, né? Então, essa definição de doutrina aqui é muito importante para a gente continuar, para vocês entenderem que doutrina é algo importante. Então, se todo mundo vive debaixo de alguma doutrina, nós precisamos e podemos obter essas doutrinas de uma fonte confiável. O mundo cria suas doutrinas, a religiosidade cria as suas doutrinas, né? Muitas igrejas trabalham com doutrinas criadas por eles, né? Às vezes eles usam um texto bíblico para dar a impressão de que está sendo apoiada pela Bíblia, mas na verdade não está, né? E elas trabalham isso como se fosse uma doutrina bíblica. E a igreja, assim como o mundo, né? Esse tipo de religiosidade, né? Assim como o mundo, cria suas próprias doutrinas que não são reveladas, não são inspiradas por Deus e carecem de ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. E tem as doutrinas bíblicas, né? Nós vamos estudar as doutrinas bíblicas. Mas fica aí já, quando alguém vier falar com você contra doutrinas, você já impõe logo essa mensagem para ele. Ó, você vive debaixo de doutrinas e não percebeu. O que você faz, o que você acredita, isso tudo forma o seu conjunto doutrinário particular, digamos assim. A sua cosmovisão direciona aquilo que você vai fazer. Então, isso também pode ser considerado doutrinas, né? Então, a gente viu o que é uma doutrina, aqui no primeiro pontinho. Agora, qual a importância da doutrina para a vida do crente? Nós somos cristãos. Qual é a importância da doutrina na nossa vida? Pensa comigo. Vocês não têm tempo, às vezes, de ler a Bíblia, né? A gente não tem tempo de ler toda a Bíblia porque o dia a dia é corrido. Mas a Bíblia é a fonte da doutrina. Então, a doutrina direciona a nossa vida. E é por isso que ela é importante. Agora, classificar as doutrinas ajuda a gente a viver sem ter lido toda a Bíblia, né? Isso que eu queria trazer é só um parênteses aqui. Às vezes nós não vamos ler toda a palavra de Deus, mas vamos aprender as doutrinas da Bíblia. E a importância da doutrina bíblica é essa. Ela nos direciona, ela nos move de acordo com a vontade de Deus. Isso para doutrinas bíblicas, tá, irmãos?
outros tipos de doutrinas vão guiar para a vontade do homem, para a sua própria vontade, e vai sempre afastar de Deus o homem. A doutrina bíblica ela é importante para o crente, porque é só assim que ele vive a vontade de Deus. Por isso é tão importante estudar as doutrinas bíblicas. Agora, para a nossa fonte doutrinária, eu tenho aqui a Nova Almeida atualizada que eu vou usar, e eu vou pedir você para abrir a Bíblia também. A fonte da doutrina sempre foi a palavra de Deus. Ela nunca foi oral. Sabe, quando a fonte era oral, lá no Antigo Testamento, quando a tradição oral dominava, essa tradição também representava a vontade de Deus. Mas a partir do momento que o povo passou a guardar o texto, né, a criar o texto da vontade de Deus, a fonte da doutrina passou a ser a Bíblia. Então eu quero mostrar para vocês isso na própria Bíblia. Né? Abre aí em 2 Reis, capítulo 22. Né? A gente vai ler aqui alguns versos. 2 Reis 22, do versículo 8 até o versículo 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E você pode acompanhar de outra Bíblia, mas eu coloquei a Nova Almeida porque ela é mais fácil. E se eu ver que tem alguma coisa errada, eu ainda tenho a ACF aqui do lado para dar um suporte para a gente, né? Então, olha o texto de 2 Reis. Ó. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Esta é a época dos reis. A gente passou... Qual é o período da história? Os patriarcas, né? Gênesis, aí vem Jacó, aí vem o filho de Jacó, os filhos de Jacó, depois Jacó forma o povo de Deus ali no iniciozinho, aí vem José, Moisés, o povo sai do deserto, entra na terra prometida, né, peca ali contra Deus, Deus envia profetas para eles naquela época já, e depois vem os reis. Quando chega na época dos reis, eles já tinham o livro da lei do Senhor, ou seja, a Bíblia. A Bíblia deles, ainda que fosse em rolo ou em pedra, ou pergaminho, do jeito que fosse, eles já tinham uma base de dados para pesquisa. Esta base de dados tinha sido perdida na época do rei Josias. Né? Quando o rei Josias começa a reinar, essa base de dados é encontrada. E aí, essa constatação aqui do Ilquias foi muito importante. Ele diz o seguinte: achei o livro da lei na casa do Senhor. A Bíblia deles estava perdida dentro do templo. Né? E olha, o povo estava vivendo de uma maneira completamente inversa à vontade de Deus. Por quê? Porque eles tinham perdido as doutrinas que estavam no livro da lei. Então, é daqui que vem as doutrinas bíblicas desde o início. A partir do momento que passou a ser escrito, esta é a fonte de toda a doutrina. Não a tradição, como os judeus vão falar, como os católicos vão falar. Não um outro ajuntado de regras, como os judeus falam e como algumas igrejas têm. Não é a tradição de fulano de tal, a ideia de Silcrano, não. É sempre a vontade de Deus. O povo, nesta época, estava vivendo de acordo com a sua tradição, de acordo com as suas vontades, a sua cosmovisão. E aí, de repente, Ilquias encontra a lei de Deus, a lei do Senhor, perdida na casa do Senhor, né? na igreja, digamos assim. Aí o texto continua. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Então, esse foi um momento mágico ali para eles, porque foi um momento transformador. Eles viviam até agora sobre algum tipo de tradição, né, onde eles tinham até arrecadamento de dinheiro e eles pegavam o dinheiro do povo e faziam alguma coisa, mas não tinha a verdade revelada de Deus. Olha que coisa, né? Com que base eles arrecadavam dinheiro se não tinha a lei de Deus? Mas eles faziam isso com base na tradição, com base nas ideias deles, como nós vemos hoje muitas igrejas fazendo. Muitas igrejas têm costumes que não são bíblicos,
eles não sabem explicar de onde vem isso, mas eles continuam repetindo. Esse era o povo de Deus aqui, nesta época também. Arrecadavam o dízimo, a oferta, provavelmente, e ficaram só nisso mesmo, né? E deixaram o livro jogado lá e, de repente, encontram um livro. Quando começam a ler o livro, algo acontece. No versículo 11 de 2 Reis 22, a gente lê o seguinte, ó. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, e ao escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor. A gente não sabe aonde ele abriu esse livro, ele não fala onde ele abriu, mas ele acabou lendo uma parte que falava, provavelmente, vou chutar, provavelmente ele achou o texto que falava sobre o que Deus faria com o povo se ele não obedecesse a Deus, que é o texto que está lá em Levítico 26, provavelmente é Levítico 26, deixa eu ver aqui, se não for Levítico, é Deuteronômio. Vamos tentar achar aqui. Esse texto, inclusive, vai ser usado, né? Não, provavelmente é Deuteronômio. Aqui, ó. Deuteronômio 26. Cadê o 26? É um texto muito usado. Não é Deuteronômio. Eu já li Deuteronômio. Eu quero ler Levítico. Eu estou viajando na maionese aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver aqui. Isso. Exatamente aqui, ó. Levítico 26. Provavelmente, em algum momento, eles chegaram nesse texto que diz o seguinte aqui na Nova Almeida, ó. Bênçãos decorrentes da obediência. E aí depois, castigos decorrentes da desobediência, que também está em Deuteronômio 28 e tudo mais. Esse texto é muito pesado, porque ele vai falar coisas que Deus vai fazer com o povo que desobedece a sua vontade. E não é um castigozinho leve, não. É muito pesado. É tipo, Deus vai espalhar o povo pelo mundo e vai perseguir o povo pelo mundo. Ele vai perseguir, vai alcançar o povo espalhado pelo mundo. Então, quando o rei leu ou ouviu aquilo ali, ele ficou escandalizado. Esta teria que ser a mesma reação de muitos líderes que ouvem a palavra de Deus hoje. O problema é que o coração dessas pessoas está ainda mais endurecido que o rei Josias nessa época. Eles estão tão endurecidos que, ouvindo a palavra de Deus, eles desviam da ideia de Deus. Eles procuram o seu entendimento a respeito da vontade de Deus. E assim eles meio que afastam de si mesmo a ira de Deus. Eles acham que fazem isso, mas na verdade eles não conseguem fazer. Então a base da vontade de Deus, a base da doutrina de Deus é sempre a palavra de Deus. Não é a tradição, não é a revelação, não é a cosmovisão do mundo, ela não pode influenciar, é sempre a palavra de Deus. Tem um outro texto, que é Salmo 111, que vai ajudar a gente a entender, 119, que vai ajudar a gente a ver isso na prática também. Salmo 119, versículo 33 até o 36. O texto diz o seguinte, ó: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, presta atenção, e guardarei a tua lei, ou seja, a palavra de Deus. A lei para o salmista também era a Torá, né? Os livros ali de Moisés. Essa era a lei para eles, era aquilo que ele tinha de vontade de Deus revelada, né? Deus revelou para Moisés, Moisés escreveu, depois o povo continuou escrevendo, mas era a vontade de Deus, e não era uma tradição, né? Era algo que já existia, ele já consultava. Guia-me pela verdade dos teus mandamentos, algo que ele já, como a gente tem hoje, né, a Bíblia aqui, ou como o rei Josias já tinha também naquela época. E inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. E o versículo 37 e 38, desvias os meus olhos para que não vejam a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Então a gente tem aqui uma pessoa que tem um raciocínio que precisa ser humilhado,
né? No 37 fala muito sobre isso, né? Desvia os meus olhos, né? Daquilo que eu quero, às vezes. Desvia os meus olhos da minha vontade, da minha cosmovisão, do meu intelecto, né? Desvia os meus olhos daquilo que eu acredito, né? Desvia para onde? Para a tua lei. A lei, nesse caso, é a palavra de Deus. Outra fonte, né, para vocês verem como que a Bíblia mostra que as pessoas, já no Antigo Testamento, absorviam da Bíblia a sua doutrina e não da tradição, como a gente ouve falar muito hoje, né? E tem uma maneira correta de estudar a Bíblia para obter as doutrinas, tá? Tem uma maneira correta, assim, e Lucas escreveu sobre isso, e eu acho que é um dos textos mais incríveis que nós já encontramos, que eu já encontrei, é um dos textos mais incríveis que eu já encontrei. Lá em Lucas 24, versículo 44 até o 47 dá para a gente entender. Depois eu recomendo que você leia o 24 todo. Leia o 24 inteiro para você entender um pouco melhor o contexto. Mas a ideia é, os discípulos estavam caminhando para Emaús e Jesus aparece do lado deles, né? Jesus começa a caminhar com eles. Nesta caminhada, Jesus ensina eles, mas Jesus não deixa que eles percebam que ele é Jesus. Jesus meio que se disfarça ali de uma pessoa comum e vai ensinando. E aí Jesus vai abrir a mente deles no final. Jesus desaparece, depois ele reaparece, e aí nessa segunda reaparição, existe essa palavra? Nessa segunda aparição, Jesus mostra para eles como enxergar os profetas, a lei e os salmos, né? Lá no versículo 44, ó, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, eles ainda não tinham percebido que todo o Antigo Testamento falava de Jesus e daquilo que ele viria fazer. Então, isso significa, isso envolve a primeira vinda de Jesus, a pregação de Jesus do Evangelho, o seu sofrimento, a sua traição, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Entendeu? O texto, Jesus está falando sobre tudo o que dele haveria de acontecer. Não era só a morte e a ressurreição, não. O Antigo Testamento fala tudo, tá bom? E isso está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí no versículo seguinte, o Lucas escreve o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então olha que interessante, né? De repente eles passaram a ver que esses livros retratavam a vida de Jesus também. De certa forma, eles mostravam a história do povo, os acontecimentos e tal, eles mostravam a poesia de Davi, né, tudo que Davi escrevia, até a sua própria vida, né, só que de tudo isso, eles perceberam que isto tudo apontava para Cristo. Essa é a descoberta dos discípulos aqui, a caminho de Emaús. Então, isso é fundamental. É por isso que você vai ouvir tanto falar que o reformador Lutero, né, quase deu branco aqui, que Lutero falava tanto em achar Jesus em todos os capítulos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia. Por isso, porque o próprio Cristo disse que esses livros falavam dele. Então, e quando você for ler também, não tenha medo, todos esses livros falam de Jesus realmente. O próprio Cristo fala isso aqui. Então, essa é a maneira correta de ler a Bíblia também e de obter dela a sua doutrina, né? Isso a gente não pode deixar, não pode esquecer esse detalhe, não. Agora vem uma pergunta que eu acho interessante. Você consegue classificar tudo o que você acredita? Se você conseguisse colocar assim uma lista, tipo, vamos fazer uma listinha de 1 a 10. Coloca a sua fé, classifica a sua fé de 1 a 10. No que você acredita? De 1 a 10. Eu vou botar até 10 porque muita gente vai parar nos 5 pontos. E tem mais pontos, mas coloca de 1 a 10. Você vai perceber que sem uma base fica difícil, né? Sem uma base pronta, você às vezes esquece, ou você vai repetir a mesma coisa, ou você simplesmente não vai ter mais o que escrever, porque você realmente não sabe. Classificar a doutrina é difícil se você não tem ela classificada.
Por isso que entra a importância da teologia sistemática e das próprias doutrinas que nós já temos prontas, né? Eu vou trazer aqui, a gente vai trazer aqui três confissões diferentes e a importância de cada confissão dentro da história para ajudar você a entender como é importante ter doutrinas. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tá cedo ainda. Vamos então encerrar essa primeira parte pensando aqui nas duas bases principais das doutrinas da graça, que é o que nós vamos estudar daqui para frente. Primeira base, quando eu digo base, eu digo doutrina já. Tá? Quando eu falo qual é a base já é uma doutrina, mas são as doutrinas principais. Né? Então, quais seriam as doutrinas principais que servem de base, a moto passando, que serve de base para todas as doutrinas reformadas? A primeira doutrina é que Deus é a autoridade suprema. Então, nós consideramos Deus a sua autoridade e a sua vontade. O primeiro ponto é esse. Até porque o próprio Moisés usou isso também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso estabelece tudo. Deus, a sua vontade criativa e a sua autoridade. Nós seguimos o mesmo passo de Moisés. O segundo ponto, assim como Moisés fez, é o ser humano e a queda, e a distância que há entre o homem e Deus, assim como Moisés fez. Moisés fez isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele criou o homem. E quando ele cria o homem, ele faz um acordo com o homem que é quebrado. E disso vem o restante da doutrina bíblica, toda, né? Então essas duas bases são fundamentais para a nossa doutrina. As doutrinas atendem, nesse caso, a alguns objetivos históricos. E nós vamos ver isso no próximo vídeo, que vai começar daqui a pouquinho.